Álvaro, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma questão aqui para levantar para os dois aqui depois, tá? Tá, se você quiser ir com a tua questão, eu acho que a gente estava aí nesses casos, você é generoso com a palavra polêmicos a respeito das práticas comunicacionais e de divulgação de Arthur. E a gente citou alguns casos, faltou o principal, que era da Ucrânia. Você quer ir com essa questão primeiro? Vamos lá. Tá, eu queria fazer só uma timeline aqui, tá. né? Eu mencionei agora há pouco, o Arthur Duval, volta e meia, tá metido numa confusão, vias de fato. Às vezes é com o Gil Diniz, às vezes é com um Boca Aberta, às vezes é com um sindicalista, às vezes é numa manifestação de estudantes, mas ele tá sempre metido em alguma confusão, e os outros é que são violentos. Este aqui é um santo. Pois me permita trazer outra timeline aqui dessa santidade. 2016, caso já citado, Curitiba, Colégio Estadual do Paraná. Grava, debate, discute, bate-boca com menores. E sai dali, opa, lacrei, discuti com esses adolescentes. O que acontece lá? Vai parar numa delegacia, gera um constrangimento enorme para ele, que se faz presente até aqui nessa mesa hoje. Pula para 2022, Ucrânia. São fáceis, porque são pobres. Acusação do mesmo jeitinho, com o mesmo teor, contra o mesmo homem. Chega em 2024, Operação Autônoma de Fiscalização de Prostituição Infantil no Marajó. Agora investigada pelo Ministério Público Local, que quer saber se a polícia foi ajudá-lo ou não. Isso aí não está explicado até agora. Que policiais eram esses? Como é que ocorreu essa articulação entre ele e a polícia? Isso ainda não está explicado. Então, veja que na história de Arthur Duval, essas coisas se repetem sem que ele tenha a autocrítica e a noção de olhar para trás e falar, caramba, acho que isso aqui não deu certo nem para mim. E a vida é generosa com esse rapaz, que nasceu bem e aproveitou mal seus privilégios. A vida é generosa com ele, porque volta e meia ele tem chance de chegar a essas conclusões. Ontem mesmo teve uma nova, quando o juiz disse para ele que ele não pode reaver o mandato dele. Se essas práticas funcionassem, você ainda era político. Eu acho que o Brasil teve sorte ao estabelecer um certo limite para essas práticas, e como eu já disse antes, né, a sua cassação, para mim, é uma evolução do processo político brasileiro, é uma conquista civilizatória. Eu não acho que o mandato deva ser exercido dessa forma. Respondo? Vamos lá. Cara, vou começar concordando com você, velho. Eu acho que realmente eu paguei preços muito altos por defender aquilo que eu acredito. E eu vou te dizer que nem foi a Ucrânia o mais pesado de todos, cara. O mais pesado de todos foi em maio de 2019, justamente quando a gente rompeu de vez com o governo Bolsonaro, né? A gente apoiou ele no segundo turno, depois a gente apoiou a reforma da Previdência em janeiro, e aí já vimos que não era tão bom, chegou em maio, a gente rompeu de vez, e ali foi foda, cara. Ali teve o Derrete MBL, que a gente perdeu 400 mil inscritos em coisa de uma semana, né? Então, assim, realmente, cara, a gente faz escolhas que às vezes são até irracionais. A gente perde demais por defender o que a gente acredita, cara. Se eu fosse um pouco mais esperto, eu faria como muitas outras pessoas fazem, inclusive o pessoal da esquerda. Eu virava um subserviente a uma figura popular, como tantos fizeram com o Lula. Por exemplo, a Marina Silva, né, que chamava o Lula de ladrão, depois, e ele falava que ela era a candidata dos banqueiros, não sei o que lá, depois se ajoelhou pra ele e foi apoiar ele em 2022. O próprio Ciro Gomes, enfim, tantas outras figuras que ficam ali tentando tirar a casquinha pra si, se aproveitando da situação. A gente é burro, cara. Nesse aspecto, eu concordo com você, eu sou bem burro. Eu sofro consequências de coisas que talvez não devesse sofrer porque a gente defende o que a gente acredita. Então, enfim, só pergunta, acho que... E só mais uma coisa, mas enfim, desculpa, acho que minha resposta é essa, não sei. Eu precisei apontar mais inconveniências e constrangimentos dessa sua biografia do que eu gostaria, Arthur. Uma biografia que, quando tiver escrita, não adianta, né? Ela vai se chamar São Fáceis porque são pobres. Essa frase vai estar marcada na sua biografia para sempre. É por ela que você será lembrado. E por que você será lembrado por essa frase? Por que você será reduzido a esse episódio tão constrangedor? Por culpa sua, Arthur. Todos para você têm responsabilidade, menos você. Mas não você, falei que Arthur, a responsabilidade é um é minha milagre disso. estatístico. 1000 confusões, nenhuma é culpa sua. 3 casos aqui envolvendo condutas Calma. pouco recomendáveis com mulheres. E nada tem a ver com você. Vamos lá. Você assume responsabilidade por alguma coisa nessa sua vida? Vamos lá. Como é que você vai assumir responsabilidade pela coisa pública se você não responde pelo que você faz? Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, cara. Eu assumi o meu erro da Ucrânia. A primeira coisa que eu fiz foi isso. E eu poderia ter mentido. Poderia falar, não, era inteligência artificial. Não. Fui eu que falei merda, que venham as consequências. Inclusive é nessa hora que você conhece o homem, cara. Na hora de assumir os seus erros. Agora, eu não vou assumir pra você que eu fiz turismo sexual. O próprio Ministério Público e a Polícia Federal investigaram e falaram, não tem turismo sexual nenhum, tem um áudio idiota. Não vou assumir pra você que eu estuprei uma menina em 2016, irmão. Isso é mentira. Então não adianta você vir aqui, começar... Você faz isso nos seus vídeos. Você, por ser um comunicador, você faz isso muito bem. Você vai desviando do assunto sem falar ele diretamente, mas vai insinuando várias coisas, como se você acabou de fazer agora. Né? Você fala, porque teve aquele caso de 2016. Já falamos do caso. A denúncia era falsa.
Né? Ah, do caso de Marajó, tá aqui, o vídeo tá aí pra todo mundo ver. É uma questão de opinião. Ah, não gostei do que você fez. Tudo bem, é uma opinião sua. Agora, não dá pra você imputar um crime a alguém que não cometeu. Então, eu tô muito tranquilo pra responder isso, porque eu assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz, né? Inclusive dos meus erros. E não foi só esse da Ucrânia. Cara, eu já errei inúmeras vezes. Você quer ver um cara que eu me arrependo de ter errado? Esse eu me arrependo mesmo, cara. Gilberto Dismenstein. Uma vez eu, de fato, invadi um evento dele pra fazer graça lá. Ali eu mandei mal. Isso é um erro, por exemplo, que eu cometi, não tem crime nenhum, e a minha opinião também foi, puta, cara, passei do ponto. Então, os meus erros estão todos aí, cara, e as pessoas vão poder me julgar pelos meus erros e pelos meus acertos. E vamos ver o que vai acontecer. Você espera recuperar teu mandato em 2030? Mandato não, mandato já era. Perdão, você espera, Os direitos ao recuperar políticos? seus Não direitos sei. políticos, conquistar um novo mandato em 2030? Sinceramente, não, 2030 não, né, porque... Ah, não, tá, entendi. Seus direitos serão recobrados em sim. 2030. Puta, não sei, Você cara, não tá vai muito longe. revê-los na Não justiça, sei. lamento. Eu não sei, então, Aliás, eu não lamento. sei, eu não sei. Mas assim, de qualquer forma, assim... Tá, reavendo o direito político, vai ser minha ambição, ou eu vou ser necessário nessa missão pra me candidatar? Não sei. Sinceramente, cara, uma vida sem mandato, pra quem trabalha de verdade, é uma vida mais confortável. Hoje eu acordo mais tarde, hoje eu trabalho com o que eu gosto, eu vou lá no MBL, vejo meus amigos, beleza. Mas se for necessário, bora. Só que hoje, cara, o MBL tá crescendo tanto, cara, a gente tem tantas boas lideranças. Cara, tem Amanda, tem Renato, tem Faustino, tem Costenaro, tem Bétega, tem Sandro Filho, tem um monte de gente, tudo quanto é estado do Brasil, a gente só tende a crescer. Inclusive, esse ano estamos tentando formar um partido, né? Se a gente conseguir, a gente vai crescer ainda mais, então talvez eu fique irrelevante nessa história. E aí, sei lá, eu me aposento.